Salve, salve, terráqueos, Thiago aqui e eu tô passando aqui hoje para te dar uma ajuda. Hoje eu vou te ensinar como escolher o melhor alto-falante e o melhor gabinete para o seu projeto de setup de guitarra. Então vem comigo. Primeiramente, para falar um pouquinho da minha experiência, nos últimos 2 ou 3 anos eu fiz vários e vários testes com gabinete fechado, gabinete aberto, diversos alto-falantes que eu pude testar e comparar em volumes altos, apresentações abertas, fechadas e tudo que você pode imaginar nesses últimos 2 e 3 anos aí, que tem ainda meu tempo de Saturno. E eu gostaria de falar uma coisa, eu sou um cliente da BGT, eu comprei com eles 3 alto-falantes, e o quarto alto-falante que eu já estava lá para comprar, o Carlos da BGT, ele virou para mim e falou: Thiago, você não quer gravar um vídeo para o YouTube? Aí eu te mando esse alto-falante e você grava um vídeo lá. Em vez de gravar um vídeo iguais a todos os outros, que você vai escutar o áudio dos falantes da BGT, eu resolvi criar esse guia que vai te ajudar na escolha do melhor falante e gabinete para o seu projeto. Então esse vídeo aqui, ele é patrocinado pela BGT, mas eu sou cliente. Como a gente não tem áudio, eu vou indicar aqui. Olha esse arroba aqui, é o canal do Guilherme Spilac. Ele tem áudios fantásticos gravados com os alto-falantes da BGT. E também você pode olhar outros canais que vão estar aqui na descrição, que tem demonstrativos de áudios dos falantes da BGT. Primeira coisa, vamos para esse tópico aqui. BGT, Celestion e outras marcas. Quais são as diferenças? Primeira coisa, qual foi minha dificuldade usando outros alto-falantes que não Celestion e BGT? Eu tinha muita dificuldade de achar um agudo mais elevado no alto-falante. O alto-falante vinha vindo, mas ficava uma sensação de ter um cobertor na frente dele, que aquele agudo mais na região mais superior não vinha. E você podia subir o agudo. Ele ficava ressonante um pouquinho atrás, mas nunca chegava naquele som aberto, articulado, que não fosse estridente. E os alto-falantes, tanto da Celestion quanto da BGT, são alto-falantes que eu falo que tem um espectro sonoro completo. Eles conseguem desde a região grave até a região aguda, abrangendo todo o espectro sonoro da guitarra e te projetando a sonoridade completa. Outro ponto é que em outros alto-falantes eu notava que assim, se você estivesse de frente para o alto-falante, era um som muito agressivo, um som muito estridente, e se você saísse um pouquinho da frente dele, o som já apagava. Parecia que assim, a diferença do on-X para o off-X era muito gritante. Enquanto que usando o BGT ou Celestion, eu notei que mesmo ao redor do amplificador eu conseguia escutar mais nitidamente a guitarra. Se eu tivesse um pouco lateralmente ao gabinete, eu não sentia meu timbre apagado ou coisa assim. Outro detalhe é que eu notava que esses determinados alto-falantes, que não os BGTs e Celestion, eles tendiam a ressoar muito em uma frequência específica. Independente do pedal que você colocasse ou da guitarra, eles sempre achavam um pico ressonante em uma determinada frequência. E por que eu escolhi BGT? Eu tenho lá meus motivos. Primeiramente, o Inflames é um alto-falante muito equilibrado. Enquanto no V30 você precisava fazer um mix com G12 T75 ou um mix com Purbeck para achar uma caixa equilibrada, o Inflames por si só já é um alto-falante bem equilibrado. E o White Stripe também foi um alto-falante que eu gostei muito. Ele é um pouquinho mais magro que o Greenback e isso ajudou muito nos instalados da Stratocaster. Ele brilha, projeta e eu achei muito legal o som Edge of Breakup dele. Além disso, a BGT tem certas vantagens, que são o preço, o som mais equilibrado. Sim, eu achei o som da BGT mais equilibrado que os do Celestion. E eles também, igualmente a Celestion, eles conseguem projetar o espectro completo do som da guitarra. E aí você deve estar perguntando, White Stripe ou Inflames? Bom, eu usei por muito tempo o mix dos dois. Usei tanto em Open Back quanto Closed Back. E fica aqui no vídeo que eu vou falar bem a respeito desses detalhes, Open Back ou Closed Back. E aí, qual que é a diferença desses dois alto-falantes? Vamos começar pelo White Stripe. O White Stripe ele é um alto-falante mais articulado, ele tem a sonoridade mais aberta e se eu pudesse falar algo, ele é mais cantante. Eu achei muito legal usar ele para baixo e médio ganho, principalmente com o Stratocaster, se você toca um reggae, se você toca um baião, blues, se você toca blues, vai de White Stripe, tá? Funk também, para fazer funk instalados de Telecaster, o White Stripe vai funcionar maravilhosamente bem. E o Inflames já é um alto-falante bem mais equilibrado. Eu sei que apesar de comparar ele com o V30 e o G12 T75, ele está exatamente no equilíbrio dos dois. Enquanto o V30 tem muito médio e o G12 não tem nada, o Inflames está num equilíbrio assim perfeito. É um alto-falante muito bom, com bastante punch, alto-falante equilibrado, com punch, e funciona maravilhosamente para alto ganho. Mas assim,
Não ache que o InFlames é só para alto ganho, viu? Ele funciona muito bem para sons limpos e sons de médio ganho também. E aproveitando esse tópico que eu entrei aqui, qual que é a diferença do InFlames para o G12 T75 e do InFlames para o V30? Eu acho que é assim, o V30 tem muito médio, é muito fácil você achar ele um alto-falante irritante, chato, principalmente se você não está tocando com banda, se você não está em um volume absurdamente alto, com uma banda torando volume, o V30 vai ser um alto-falante que muitas pessoas acham irritante, e é verdade. Mas é maravilhoso. E o G1275 é um alto-falante bem scooped, não tem médios. O InFlames, ele parece muito que foi um mix dos dois. E eu até, inclusive, falo, não vem de misturar o InFlames, não. Usa dois InFlames que você vai ficar com um som moderno, assim, de alto ganho muito bom. E pro InFlames, já falando dele, quais estilos eu recomendaria? Classic Rock, Hard Rock, Heavy Metal, Metal Moderno... E os gêneros assim que use de alto ganho, é certo que você precisa de um InFlames, ele tem punch, ele dá aquele peso que você precisa na mão. Mas eu vou reforçar, o InFlames não é ruim para sons limpos nem para médio ganho, tá? Ele só é mais equilibrado, enquanto o White Stripe é um pouco mais aberto e articulado, e eu particularmente prefiro o White Stripe para essas situações. Se você tá na dúvida, pô, eu toco blues e toco rock, eu toco vários estilos assim, preciso de uma abrangência maior, vai de InFlames. O White Stripe, eu acho que ele não vai funcionar tão bem igual o InFlames no alto ganho, no extremo ganho. Já o InFlames vai fazer sons limpos maravilhosos, que você consegue acertar com pedal, que você consegue acertar com equalização. Então, se está na dúvida de qual dos dois é o recomendado para você, eu recomendaria o InFlames. E o mix dos dois, vale a pena? Vale a pena misturar o White Stripe com o InFlames? Bom, eu usei o White Stripe com o InFlames numa única caixa, uma 2 de 12, por 2 anos. E vale a pena para gravação. Se você pretende gravar, certamente vale muito a pena, porque você pode microfonar os dois, fazer aquela dosagem entre um e outro e conseguir timbres e sonoridades novas. Ora você pode usar o InFlames que é mais moderno, o White Stripe que é mais vintage, e você vai ter uma amplitude de gravação maior. Mas os dois, eu preferi uma caixa com 2 White Stripe ou uma caixa com 2 InFlames, e ficar bem claro. Eu achei mais fácil até achar sons limpos no InFlames de 2 de 12 e sons de ganho no White Stripe do que quando estavam os dois juntos. Uma caixa com os dois juntos, eu vou falar, ela soa bem equilibrada, mas ela não consegue ter todo o punch de um InFlames e ela não consegue ter toda a articulação de um White Stripe. Foi o que eu senti. Então, para concluir, eu acho que se você precisa de mais versatilidade, eu recomendaria mais uma 2 de 12 com InFlames do que uma InFlames com White Stripe. Isso é uma opinião pessoal minha de quem usou as 3 combinações possíveis. Eu usei tanto 2 White Stripe com 2 InFlames e InFlame com White Stripe. Então eu acho assim, se você vai se beneficiar em estilos como worship, blues, pega 2 de 2 de White Stripe, vai ficar maravilhoso. Principalmente o Edge of Breakup do White Stripe é lindo. E se você pode se beneficiar do rock, vai de InFlames. E se você precisa de uma amplitude, eu iria de InFlames. E agora vamos num tópico, e esse tópico aqui eu faço questão de trazer coisas que ninguém te falou antes. Closed back ou open back? Pelo amor de Deus, a primeira coisa que aprende, closed back, se você vai tocar no quarto, se você não vai colocar uma caixa fechada num volume que está beirando o nível da bateria já, não pega closed back. Você não vai conseguir extrair punch nenhuma dela. Closed back é uma caixa que precisa de pressão sonora, precisa de potência e deslocamento de ar para conseguir gerar pressão no alto-falante e conseguir fazer o som da guitarra ter aquele punch clássico de closed back. Se você não está na situação de conseguir extrair volume, closed back não é para você. Outra coisa da closed back é que a caixa precisa ser grande. Não cai nessa historinha de closed back compacta, que elas ficam nasaladas, elas não conseguem trazer um low end legal. Você vai brigar com o amplificador, vai trocar pedal e nunca vai conseguir extrair de fato um low end legal dessa caixa. Já a open back, ela não é tão sensível ao volume da caixa. Mesmo uma caixa compacta em open back vai soar muito bem. E esse lance, closed back é punch, não sei. Se você tiver em baixo volume, eu vou jogar real. Um open back você vai conseguir mais punch que um closed back, tá? E a open back, aos meus olhos, trazem algumas vantagens. Ela tem uma melhor projeção sonora,
Outra coisa, ela consegue extrair mais volume numa mesma potência. Se você comparar duas caixas com os mesmos alto-falantes no mesmo cenário, utilizando a mesma potência, a Open Back fala mais alto, não só pelo som que sai na traseira, mas o alto-falante fica mais eficiente. Ela é menos sensitiva ao tamanho da caixa, igual eu mencionei antes. E tem uma dica muito importante, e não vai errar. Se você usa uma caixa bem compacta Open Back, a sua abertura precisa ser maior. Se você já usa uma caixa maior Open Back, a sua abertura traseira ela pode ser menor, tá? A abertura ela tem relação direta com o tamanho do alto-falante, não tanto com o falante da caixa. A gente usa tipo, minha abertura é de 1/4, de 1/3 e esquece o tamanho da abertura real, comparado ao tamanho do alto-falante que não muda. Então isso eu acho que é uma nomenclatura que a gente deveria até mudar, mas vai mudar 40, 50 anos de história? Um pouco difícil. Então minha conclusão é essa. É bem provável que você vai usar o Open Back, Closed Back, a não ser que você esteja no hard rock, heavy metal e tocando em altos volumes. Eu recomendo para você a Open Back, tá? Closed Back é pra galera do hard rock, é pra galera do heavy metal e é da galera com volume, viu? Se você vai tocar heavy metal e vai tocar em baixo volume dentro de casa, eu acho que você vai conseguir sons melhores que a Open Back, tá? Sei que pode ser contraditório, pode ser contra tudo que você escutou, mas experimenta, faça o teste, depois manda aqui nos comentários. Já chegando ao final desse vídeo, quais seriam as minhas recomendações finais? Bom, vamos lá. In Flames White Stripe eu já conversei aqui. Eu acho assim, se você toca blues, worship, tá? Worship, vai de White Stripe, Edge of Breakup, som mais limpos, funk, reggae, coisas que você quer brilho, que você quer articulação, quer mostrar as notas, vai de White Stripe. Se você está caindo na área do rock, coisas com mais punch, que já usa Palm Mutt, In Flames, tá? Se você está na dúvida que abranger um estilo maior, eu iria de In Flames e não optaria pelo mix dos dois, tá? Eu acho mais fácil timbrar uma caixa só com In Flames do que timbrar uma caixa que está em mix. Outra coisa, se você vai de uma de 12, nem pense em Closed Back. Um de 12, pega Open Back, aí você pode pegar uma de 12 com White Stripe, pode pegar uma de 12 com In Flames, depende do seu gosto. 2 de 12, eu recomendaria 2 de 12 com In Flames ou 2 de 12 com White Stripes e também em Open Back. Se você já for pro Closed Back, é 2 de 12 com In Flames, tá? Eu particularmente não gostei muito de usar o White Stripe em Closed Back. Tem pessoas que vão gostar, é uma opinião pessoal minha, ainda mais que o estilo que eu acho que é apropriado do White Stripe é um estilo que se beneficia também pelo Open Back. Então por isso que eu não vejo sentido você escolher um White Stripe para tocar um estilo que o alto-falante não beneficia tanto, que seria o hard rock e o heavy metal. E por fim, se você vai de 4 de 12, aí meu querido, faça volume, faça os vizinhos se arrependerem de ter escolhido aquele local, faça tudo de UBA 4 de 12 com In Flames, faça muito rock e muita distorção. E agora, concluindo esse vídeo, eu fiz um setup monstro. Vamos lá, vamos conhecer esse setup monstro que eu tenho aqui. Aqui eu consigo extrair pressão sonora após o horário de expediente, né? A gente está num prédio aqui e após o horário de expediente que não tem nenhuma empresa, eu consigo jogar isso aqui numa pressão sonora que eu beneficio do Closed Back. E hoje eu uso 2 heads valvulados e 2 caixas 2 de 12. A motivação para fazer um setup estéreo valvulado são duas. Eu adoro o som de válvula, eu adoro o som de gabinete, eu adoro sentir aquele bafo quente que sai do alto-falante. E eu também adoro tocar em estéreo. A gente fez o projeto do Time Space e do Spacewalk, que são 2 pedais estéreos maravilhosos. E eu queria ter as duas coisas. Eu não tive saída, eu precisava de 2 amplificadores para tocar em valvulado estéreo, para usar esses pedais aqui, extrair o maior potencial possível desses pedais. E agora, como que eu faria para explicar esse setup para vocês? Então beleza, a gente começa com a guitarra aqui. A guitarra vem lá, vou simplificar. Vem na controladora Saturno, onde eu tenho vários pedais. Eu inseri o Orange 50 no meu loop 7 da minha controladora Titan e inseri o meu DSL-20H no loop 8. Ora eu estou usando o pré do Orange 50, ora eu estou usando o pré do DSL-20H. E isso eu seleciono pela Saturno, certo? Após isso, o output da Saturno entra num Time Space, que está inserido no loop tanto do Orange 50 quanto no loop do DSL-20H. E o Time Space abre o estéreo, que entra no Spacewalk, que é meu reverb, e que sai estéreo. Uma saída do Spacewalk vai para o Orange 50H, lá para o return dele, para a etapa de amplificação. E a outra saída dele vai para o DSL-20H. No Orange 50H eu tenho minha caixa Open Back de White Stripes conectadas
E no meu DSL-20H eu tenho minha caixa 2 de 12 Closet Back de Inflames conectada nele. Olha que loucura! Então eu tenho uma Closet Back trabalhando em conjunto com uma Open Back, eu estou usando tanto Inflames quanto White Stripes e já está ficando muito louco isso, mas é assim que eu uso. E qual foi a dificuldade desse projeto? Os níveis de sinal do DSL-20H e do Orange 50H, tanto da etapa de pré-amplificação quanto da etapa de pós-amplificação lá no Power, eles são diferentes. Então eu tive que usar elementos ali para dosar os níveis de sinais quando estava usando um ou outro modelo e também para fazer o balanço do L e do R. Outra coisa, se você usa uma caixa Closed Back e se você usa ao mesmo tempo uma caixa Open Back, você precisa ter um controle de volume individual para elas, porque a Open Back ela tende a soar mais alto. Se você não subir um pouco mais o volume na Closed Back, a Open Back vai engolir todo o som e você vai escutar praticamente só ela. E isso acontece, viu? E se você está interessado nesse setup monstro, eu sei que eu falei muito por cima, você deve estar cheio de... Mas como é que ele fez isso? Eu posso gravar um vídeo aqui para o YouTube demonstrando certinho como que eu fiz esse balanceamento de volume, mostrando o time space em estéreo nesse valvulado. Comenta aqui e fala, eu quero assistir isso aí que a gente vai gravar. Se não vier comentário, paciência. Então é isso. Fiquem com esse vídeo aqui. É um oferecimento da BGT. Espero que eu tenha te passado toda a minha experiência. Espero que você saiba agora decidir se você quer Celestion, se você quer White Stripe ou quer Inflames, tá? E que você consiga escolher o gabinete. Não erre na hora do gabinete. Gente, 2 de 12 compacto, aquilo soa magro, aquilo soa sem vida, não faça isso. Escolha corretamente, se você é do worship, se você é do reggae, do blues, do funk, vai de White Stripe, se já é do rock, do Inflames, se gosta de tocar tudo, pega o Inflames que é mais equilibrado. Então é isso, é o caso da BGT ter um atendimento ótimo, envia muito rápido os alto-falantes, é bem em conta pela qualidade oferecida dos alto-falantes. Eu uso faz 2 ou 3 anos. Decidi continuar usando, não parti para o Celestion, pude tocar bastante tempo com G2H30, toquei bastante com V30 também. Então é isso, fica assim pessoal, até o próximo vídeo. Logo estou soltando os vídeos do Time Space aqui, que estará em gravação. E é isso, valeu!